A gente vai mostrar agora dois tipos de muda, né? Os dois tipos de muda principais que a gente encontra nas bananeiras, para você poder escolher quando for retirar uma muda para plantar, saber escolher a muda certa. Aqui a gente tem uma muda que a gente chama de muda guarda-chuva. A gente pode ver que ela é bem magrinha aqui na base, e a diferença entre a base e o pescocinho dela aqui não é muito grande. As primeiras folhas dela já são bastante desenvolvidas, né? Essa muda não está muito saudável, dá para ver que ela está quebrada aqui na base, mas de qualquer jeito ela tem mais ou menos a mesma grossura, ou muda muito pouco entre a base e o pescoço, e já com as folhas desenvolvidas. É o que a gente chama de muda guarda-chuva. Agora, já essa é uma muda que a gente chama de chifre, né? É fácil entender a analogia da muda guarda-chuva e da muda de chifre. Ela tem uma base mais gorda aqui, e em comparação ao pescocinho dela, tem uma diferença visível. As folhas são um pouco mais distantes e menos desenvolvidas, as primeiras folhas. Mesmo aqui, ó, essas folhas mais desenvolvidas ainda não apresentam aquele formato do guarda-chuva. Então essas mudas de chifre são as mudas que a gente vai deixar, que vão dar bananeiras melhores, que vão dar cachos melhores e mais saudáveis. Então, para plantar, a gente sempre vai escolher as mudas de chifre, e quando for fazer o manejo da toceira também privilegiar para deixar essas mudas, que são as mudas mais aptas, as mudas mais saudáveis, as melhores para o desenvolvimento aí da planta. Eu vou mostrar agora como se faz o manejo da toceira de bananeira. Tendo já identificado os filhotes de chifre e os filhotes de guarda-chuva, a gente vai eliminar os filhotes de guarda-chuva. Mas antes disso, a gente precisa limpar todas essas plantas espontâneas, capim e outras plantas que estejam no pé da bananeira. Então eu vou tirar elas aqui. Tendo limpo então o pé aqui da nossa toceira de banana, a gente vai eliminar essa muda de guarda-chuva. Então, para isso, você pode usar uma cavadeira, curva, uma cavadeira reta, ou um instrumento como esse daqui, que é uma cavadeira bem pequenininha, que aqui ela é mais resistente, então não tem perigo de a gente quebrar quando fizer a alavanca. Então eu vou só fazer uma força entre a muda e a mãe e vou separar ela. Vamos deixar ela aqui por enquanto, né? Arrumo aqui. Bem, então tendo eliminado aqui a nossa muda de guarda-chuva, a gente vai observar a toceira e planejar o que a gente vai fazer com como que a gente vai proceder com o manejo aqui. Então a gente tem essa árvore que é a mais velha, essa que está num estágio médio de crescimento, essa um pouco mais jovem. Aqui a gente tem uma outra muda de chifre que está vindo aqui também, já bem jovem, outra muda de chifre, e aqui atrás a gente tem mais uma muda de guarda-chuva, que embora ela tenha essa folha pouco desenvolvida, a gente sabe que ela é uma muda de guarda-chuva também, porque ela tem as folhas muito próximas, e aqui no pescoço e na base não tem uma grande diferença. Então a gente vai privilegiar essa outra muda, que tem a base mais gorda, e aí a gente ainda tem uma outra muda aqui, que a gente pode escolher no futuro qual das duas vai ficar. Então por enquanto, a gente vai, como a gente precisa abrir luz aqui, para as verduras que estão no canteiro de trás, a gente vai eliminar essa bananeira maior, que está fazendo mais sombra, e vai deixar as outras duas ou três para que elas façam uma sequência de produção. A gente dificilmente deixa mais de 4 toceiras, embora possa ser possível. A gente deixa muitas bananeiras dentro da toceira, que é para não sugar muito a energia da planta e não ficar dando cachos pequenos. Então, vou mostrar aqui como é que a gente faz a retirada dessa planta maior.
Então, aqui no manejo, como a gente precisa abrir sombra, a gente vai tirar esse indivíduo que é já grande, né? Uma bananeira já grande, mas que ainda não deu cacho. Quando a bananeira ainda não deu cacho, ela pode rebrotar. Então, nesse caso da bananeira ainda não ter dado cacho, a gente vai fazer o corte mais baixo possível. Se a gente procede com um corte, como é feito no manejo tradicional, numa altura média da planta, essa bananeira vai rebrotar e você vai ter trabalho de estar sempre voltando e retirando essa brotação. Então, para isso, a gente vai pegar o mais baixo possível na bananeira, né, onde seja possível fazer toda a circunferência dela, e vai introduzir o facão ou uma faca 45 graus, mais ou menos 45 graus, dentro da bananeira até atingir o centro. Com isso a gente vai cortar toda a circunferência da bananeira com a proposta de fazer uma espécie de copo aqui para acumular água dentro desse formato de taça que vai ser feito aqui. Você não pode descer muito o facão, porque lembrar que aqui a gente está trabalhando com um nível de água. Então, se você descer muito o facão, alongar muito esse corte, essa água que vai se formar aqui dentro, que vai acumular nesse copo, vai acabar escorrendo. Então, você precisa tirar o facão e introduzir novamente e fazendo diferentes cortes. Importante, como a gente está trabalhando com uma ferramenta de corte, sempre trabalhar de uma posição confortável. Então, não tentar fazer toda a volta numa posição única. Então, você vai se movimentando e fazendo esse corte. Até que os cortes se encontrem. Se você conseguiu fazer toda a circunferência pelo meio, essa é a hora de retirar a bananeira. Você pode retirar ela inteira ou simplesmente derrubar, depende do que você tem em volta do seu sistema, ou ir cortando as fatias. Vou tirar ela inteira. Por que a gente faz isso? Esse formato côncavo, ele tem a intenção de eliminar uma das principais doenças da bananeira, que é a broca. A broca, ela é um besouro que coloca o ovo dele, ele sente o cheiro da noja fresca, coloca o ovo dele na bananeira, né, nessa parte exposta, e os filhotes já vão nascendo e eles vão se alimentar da própria bananeira. Nesse caso, essa água aqui da bananeira aqui, ele é uma água anaeróbia, né, uma água sem oxigênio. Então, se ele colocar o ovo nessa parte, é importante que o copinho está bem feito, o ovo vai cair nessa água anaeróbia e a larva não vai conseguir nascer. Por não ter oxigênio, não tem perigo de mosquito da dengue ou outros insetos também se reproduzirem aqui da mesma forma. Como essa bananeira também ainda não deu cacho, para que ela não rebrote, a gente vai atingir aqui, vai fazer alguns cortes bem no centro da planta para atingir a base, como uma espécie de base da coluna vertebral da banana. E aqui, para ferir e que esse indivíduo não rebrote mais e eu não afeto o restante da minha toceira. Então aqui eu vou fazer um corte e vou deixar aqui mais alguns minutos vertendo água, e aqui o manejo dessa parte está encerrado. Quando a gente fala no manejo da bananeira, que a gente, supondo que seja uma bananeira grande, e a gente corta a bananeira, faz o copinho, aquele corte côncavo, e precisa afundar o facão ali para a bananeira não rebrotar. Quando eu abrir aqui uma bananeira pequena, já está oxidando, mas repare que tem aqui a base da bananeira e é daqui que sai o palmitinho dela, o miolo, e aí quando eu falo que é uma espécie de base da coluna vertebral da bananeira, é essa parte aqui,
é essa parte que a gente precisa atingir com o facão quando a gente faz esse movimento no interior da bananeira, do copinho, para ela não rebrotar. Então, por isso a gente faz o corte mais baixo possível. Faz o corte mais baixo possível para que você consiga atingir essa parte e inutilizar esse indivíduo aqui da planta, esse pseudocaule não rebrotar mais.